Bem, a gente está falando só de doença aqui, mas agora a gente vai falar sobre alguma coisa boa para as mulheres também. A maioria das mulheres está sempre preocupada com o corpo e com os quilinhos a mais. E para falar sobre cirurgia plástica e tratamentos contra a gordura localizada, eu recebo aqui o Dr. Alexandre Peruso. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Agora a gente vai levantar a autoestima da mulher aqui no programa, né? Só doença? A gente falou do lúpus. A maioria das mulheres são atingidas pelo lúpus, né? Tem a doença. Agora a gente está falando sobre a síndrome do olho seco. A maioria das mulheres sofre da síndrome do olho seco. Agora a gente vai falar que a mulher que tem a gordura localizada, né, doutor? Ela pode estar melhorando a autoestima e pode estar mais bonita, né? Vamos falar um pouco de uma coisa boa, né? Que é melhorar a autoestima, melhorar... Agora essa época de verão, que começa a se usar os biquínis, as coisas estão um pouquinho fora do lugar por causa do inverno, né? Mas o que a gordura localizada hoje tem uma série de tratamentos. Esses tratamentos da gordura localizada, eles são uma escala de tratamentos, desde o mais simples ao tratamento mais complexo. O que acontece hoje em dia é que a gente é bombardeado pela imprensa com vários tratamentos novos. Isso chega aos nossos pacientes e eles interpretam isso como uma solução para tudo. Ah, saiu o tratamento tal, isso é a solução dos meus problemas. Procura lá, às vezes vai numa... A mulher sempre está em busca, né, doutor, de um tratamento milagroso, que faça ela fique linda em 10 dias, que nem tem nas revistas, né? Exatamente. É uma busca incessante pela beleza, né? Exatamente. E o que acontece é ela procura o centro mais próximo da sua casa e nem sempre ali tem um médico para fazer o diagnóstico do que realmente está errado com esse corpo, né? É muito importante o papel do médico, porque ele vai diagnosticar o que aquela imagem que ela está enxergando está errada. Se é gordura, se é sobra de pele, se é só flacidez da pele. Então, tudo isso tem que ser diagnosticado. Por quê? Porque o tratamento da gordura localizada vai desde a massoterapeuta, passando pela fisioterapeuta, passando pelo médico, indo até o cirurgião plástico. Bom, o que acontece? Acontece assim, que a massagem, a drenagem linfática tem um papel nisso, que é um papel pequeno, mas é um papel também que vai muito em conta e faz muito bem para a saúde. E tem os tratamentos estéticos, ficam nesse meio termo, e tem a cirurgia plástica. Isso que a gente tem que diferenciar para cada paciente. E o senhor indicaria, no caso aí, colocou a cirurgia plástica num terceiro momento, que seria, assim, um caso mais extremo, ou seja, a mulher tentou de tudo, fez lá a massagem, fez todos os tratamentos estéticos possíveis, a gordura continuou ali, aí vai para a faca. Hoje em dia a gente tem o tratamento, o heredograma, assim, o esquema do tratamento da gordura localizada como se fosse uma escadinha. Para as pacientes que têm pouca gordura localizada, querem fazer uma manutenção só, a drenagem linfática, as massagens, isso drena os líquidos corporais e melhora um pouco o contorno corporal. Mas tem uma resolução de cerca de 30%. E só enquanto faz também, né? Só enquanto faz. Depois começa a voltar a acumular aquele líquido e volta ao normal. Os tratamentos com os aparelhos modernos que a gente tem hoje, que tem desde o ultrassom até o ultracavity, que é um ultrassom bem potente, eles agem quebrando aquela gordura localizada sem cortes e sem cirurgia. Esse tratamento ele é muito bom para determinados tipos de pessoas. As pessoas que têm uma gordura localizada em excesso, porém têm muito medo de submeter a um procedimento cirúrgico. Exemplos, mantos, carboxterapia... Mantos, carbox, ultrashape, vela shape, todos esses tratamentos que a gente consegue pesquisar na internet. Eles são muito bons, mas eles têm uma resolução de cerca de 40% a 60% no máximo. Então, as pessoas que vão buscando uma resolução dos seus problemas, com um aparelho desses, que apesar de ser bem moderno, tem uma resolução de só até 60%. Então, assim, a gente tem que estar muito ciente do que a gente está adquirindo quando a gente compra um pacote de um tratamento desses. A gente está adquirindo uma solução de 40% a 60%. E aí temos os procedimentos mais cirúrgicos, né? Que são para pacientes que querem uma definição melhor do seu problema. Doutor, eu quero resolver meu problema. Eu não aguento mais esse contorno corporal. Bom, se o problema dela for gordura localizada, ela pode optar entre um tratamento como a lipoaspiração ou tratamentos intermediários, que são pequenas lipoaspirações, ou conhecida mini lipo, que é uma lipoaspiração feita sob anestesia local. Então, para pacientes que não querem submeter uma anestesia geral, uma anestesia peridural, uma internação hospitalar, mas também não ficam satisfeitas com um tratamento estético somente com aparelhos, tem esse meio termo que gera uma resolução de cerca de 80% naquela gordura localizada da paciente. O que seria a mini lipo? Assim, porque a lipo ela tem todo
um uma aura negativa em volta de uma lipoaspiração. Se alguém fala, vou fazer uma lipo, alguém sempre tem um amigo que chega, por favor, não faz isso, tu pode ficar na mesa cirúrgica. E as pessoas têm um certo receio em relação à lipoaspiração, né, doutora? A lipoaspiração é uma cirurgia muito segura, muito segura. A gente costuma dizer para os pacientes que, quando eles perguntam para a gente, doutor, mas tem perigo a lipoaspiração? A gente fala assim, tem. Inclusive, sair de casa também tem perigo. Se a paciente chegou até o hospital, metade do risco dela já passou, porque hoje em dia, com o trânsito que a gente está aí, dependendo qual é a cidade que a paciente vem, é mais arriscado chegar até Porto Alegre do que submeter a lipoaspiração. Só que a lipoaspiração ela tem regras muito específicas sobre quanto a gente pode tirar e quanto de área a gente pode aspirar. Seguindo essas regras e sempre sendo feita por um cirurgião plástico credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse risco fica muito pequeno. Só que nos anos 60, lá na Itália, começou a surgir uma técnica diferente. Essa técnica consistia no seguinte, na injeção de soro fisiológico embaixo da pele, no tecido de gordura, e a utilização de um ultrassom. Essa técnica foi conhecida como hidrolipoclasia, né? O nome é complicado, mas é uma quebra da gordura com ultrassom. Isso foi evoluindo com o passar do tempo, chegou aqui no Brasil mais ou menos nos anos 80, só que quando chegou a ser aplicado nos pacientes aqui no Brasil, alguns cirurgiões plásticos pensaram, por que a gente não põe um pouquinho de anestésico local junto? E o que a gente não conseguir quebrar com o ultrassom, a gente aspira com uma cânula fina. Passaram-se mais 10, 15 anos se desenvolvendo essa técnica e alguns estudos foram feitos e provaram que só passando o ultrassom com o soro fisiológico, existe uma quebra de 40% a 60% daquela gordura. Aquela gordura fica inviável, então ela diminui de 40% a 60%. Já com a aspiração da cânula, a gente conseguia aspirar até 80% daquela gordura em excesso na paciente. E é aí que surgiu a mini lipo. Então a mini lipo não é nada mais que uma aspiração daquela gordura após uma anestesia local e após a passagem de ultrassom, amplificando aquele método que foi criado nos anos 60, que era só com a injeção de soro fisiológico. O senhor falou que tem um limite de gordura, até porque é mini lipo, né? É local ali. O que pode estar sendo tirado em termos de números, assim, de litros? Porque a mulher se interessa muito pela quantidade. Verdade. Né? O que pode estar sendo tirado aí? O que é considerado, qual é esse limite entre a mini lipo e a lipo? A diferença básica entre as dois procedimentos é o seguinte. Como a mini lipo ela é feita sob anestesia local, a gente não tem como fazer uma anestesia local em todo o corpo da paciente ou em todas as áreas que a gente necessita aspirar. Então, a gente tem que se concentrar por áreas. Por exemplo, paciente que tem aquela barriguinha, que o corpo é maravilhoso, sai, só que incomoda aquela barriguinha quando senta. Ou aquela lateralzinha que aparece na calça jeans, quando senta ou quando está caminhando. Pneuzinho. Fica o pneuzinho. Essa paciente é a paciente ideal para mini lipo. Por quê? Essa área que está aumentada, a gente coloca anestesia local, faz um pequeno furinho com uma canulazinha fina, a gente diminui essa área. Só que não dá para fazer o abdômen, a parte dos flancos, que é essa partezinha, o culote, tudo junto. A gente tem que fazer por áreas. Por quê? Porque o anestésico local ele tem um limite. A gente pode usar um certo limite nele. Se a gente usar muito, ele se torna tóxico, como a anestesia geral se torna tóxica se tu exagerar nas dosagens. Já a lipoaspiração, como é feita com anestesia no corpo inteiro, a gente pode aspirar todo o corpo da paciente, desde que seja no máximo removido 5 a 7% da gordura corporal, do peso da paciente. Por exemplo, uma paciente de 70 quilos, tu pode remover mais ou menos 3,5 litros na lipo. Na mini lipo, a gente pode até remover esses 3,5 litros, mas de uma área só, porque a gente vai estar trabalhando uma área por vez. Uma área por vez. Claro que a gente não consegue tirar 3,5 litros de uma área, né? A gente tira em torno de 800, 600 ml. O senhor está falando que a mini lipo, ela é mais para quem é mais magrinha, tem ali aquela gordura sobrando, aquela barriguinha ou aquele pneuzinho na lateral. E a lipoaspiração? Porque hoje em dia, como é tudo muito prático, tem muitos procedimentos aí para tornar a mulher assim mais bonita da noite para o dia, tem muita mulher que está com sobrepeso, né? Tem aí, às vezes, 10, 20 quilos a mais do peso ideal e pensa, eu não vou malhar, fica lá meses e meses na academia, eu vou fazer uma lipoaspiração. Nesse tipo de caso, o que o senhor diz para uma paciente dessas, por exemplo? Olha, todo procedimento cirúrgico é um compromisso.
é um compromisso do cirurgião plástico com o paciente. Os dois estão querendo a mesma coisa. O paciente está querendo resultado, o cirurgião plástico também está querendo resultado. Só que o cirurgião plástico também quer a segurança desse paciente. E o nosso papel, às vezes, é proteger a paciente, às vezes até dela mesma, né? Então, a gente tem que ter uma boa relação com esse paciente para convencer ele do melhor momento de fazer essa cirurgia e o que ela tem que fazer até chegar o dia da cirurgia e depois da cirurgia o que ela tem que fazer depois. O que eu combino com as minhas pacientes é o seguinte: se elas não forem seguir as orientações, não tem como fazer o procedimento. Ou seja, tem que fazer uma dieta antes, uma reeducação alimentar, pelo menos Principalmente depois, porque pacientes que estão com sobrepeso, a gente não consegue lipoaspirar tudo que a gente poderia por causa desse nosso limite. Então, depois dessa lipoaspiração, elas têm que fazer uma alimentação muito especial, que ela é prescrita pela gente. Principalmente para que ela desinche muito rápido da cirurgia e que sua pele tenha a chance de retrair e não fique flácida. Quem não segue as orientações demora muito tempo para desinchar da lipoaspiração e tem a tendência da pele ficar mais frouxa do que uma paciente que seguiu as orientações ao pé da letra, que nem a gente passou para ela. Então, as orientações são fundamentais, representam cerca de 40% do resultado da lipoaspiração. Para finalizar, a pergunta que eu não sei se vai alegrar muita gente ou não, mas é milagre lipoaspiração ou eu posso voltar a ter aquela gordura novamente naquele local que eu fiz? Olha, a lipoaspiração, ela representa para muitas pacientes um processo de passagem ou de retomada de uma vida anterior. Quando a paciente até os 17, 18 anos, 19, está indo muito bem, o corpo está legal. Depois começam a vir os filhos, as obrigações com o trabalho, obrigações com o marido, e a saúde vai sendo deixada em segundo plano. E essa retomada da busca pela saúde se dá mais ou menos lá pelos 29, 35 anos, entre essa faixa. E aí ela precisa de alguma coisa para que isso seja retomado. Então, a gente vê que o resultado da lipoaspiração se permanece por muito tempo. Por quê? Porque como é um processo que tem um investimento, que tem um risco, que tem toda uma família envolvida, ela valoriza isso. E passa, depois da lipoaspiração, se cuidar como ela se cuidava antes do casamento, antes de ter as obrigações. Então, a lipoaspiração tem um resultado muito bom. Por quê? Porque a paciente valoriza isso. Ela fica legal e tenta manter isso o maior tempo possível. Então, fica bom, mas se descuidar, pode... Volta. Nada é milagroso, nada é eterno, tem que ter força de vontade aí, né, também, para mudar a situação. Corpo de modelo, vida de modelo, alimentação de modelo, né, enfim, tu tem que ter o corpo que tu quer, não é comprado na loja, ele vem através de vários esforços pequenos e alguns médios. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Espero que a gente tenha conseguido levantar o astral aqui de quem está em casa e se sentindo com os quilinhos a mais. Obrigada pela tua presença. Os contatos, doutor, vão estar lá no blog do programa, no www.ubratv.com.br/tpm.